contar para vocês agora um pouco mais do meu projeto da saia midi, essa saia aqui, que eu fiz para eu utilizar no Réveillon. A ideia desse projeto ela surgiu depois de ter feito um curso online sobre macramê têxtil. Eu já havia produzido uma peça têxtil, um colete com fio de lã, que no meu Instagram tem fotos e eu postei já algumas coisas sobre ele, mas não tenho tutorial. Foi a minha primeira experiência com macramê têxtil. Foi também um experimento que eu queria ver se era possível, se eu conseguiria montar a peça sem o auxílio de um manequim. E a partir daquela peça, a minha vontade por criar peças têxteis em macramê, ela foi só aumentando. Depois desse curso que foi feito agora há poucos dias que eu fiz, é que ainda mais assim atiçou a minha vontade por fazer peças. E me veio a ideia de criar a saia midi que eu fiz para usar no ano novo. E que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou tentar explicar um pouco de como foi o processo de produção dessa saia. Espero que vocês entendam. Para produzir essa peça eu utilizei um cordão de algodão de 3 milímetros. Foi o mesmo cordão que eu utilizei em nos projetos de Natal. Os tutoriais que tem no canal e que os projetos que eu fiz para decoração de Natal da minha casa. Eu não sei exatamente quanto de cordão eu utilizei, mas eu me lembro que o cálculo eu fiz da seguinte forma. Eu calculei, eu medi no meu corpo qual era a altura que eu queria que a saia ficasse de comprimento. Então eu queria que ela ficasse a partir da cintura até quase o meu joelho, que é um comprimento de saia quase midi, que a gente diz, né? Então eu medi qual era a altura que eu queria da saia final, que era, se eu não me engano, eram 50 centímetros. E a partir desses 50 centímetros, eu multipliquei 50 centímetros por 7. E achei o comprimento, se eu não me engano, dá 3 metros e alguma coisa. Então eu cortei todos os fios com 3,5 metros. Todos não. Os primeiros fios eu cortei com 3,5 metros. E os fios que ficavam mais aqui, que iam ficar mais no fim aqui da peça, eu cortei com 3 metros de comprimento só. Porque como eu já sabia que eu ia fazer esse acabamento, que aqui ia ficar mais curto, então eu sabia que eu não ia precisar de tanto fio assim. Eu poderia ter feito tudo com 3,20 metros, não precisava ter sido 3,5 metros, porque depois me sobrou muito fio nas outras partes. 3,20 metros teria sido suficiente. Com relação à largura da peça, né, eu medi a largura da minha cintura com a fita métrica, que dava 60 e alguma coisa, que eu não me lembro mais agora, acho que 66 centímetros. Eu medi no ponto em que eu queria que o cos ficasse, essa parte de cima. Então, dava 60 e poucos. Aí eu decidi fazer com 70 centímetros, porque eu sabia que depois de montada ela ia dar uma diferença. Então eu precisava que fosse alguns centímetros a mais do que a medida real da minha cintura. Eu já tinha essa ideia na cabeça que poderia dar essa diferença. Então, eu fechei em 70 centímetros. Eu não lembro quantos fios foram necessários. Depois eu posso até tentar contar, mas de cabeça eu não lembro. Eu não anotei nada durante o processo dessa saia, porque eu tava com pressa, eu queria fazer, tava com medo de não dar tempo, então eu acabei não anotando. Eu estiquei um fio aqui na arara de 1 metro e pouquinho, que era a largura suficiente da arara para eu poder amarrar. E fui passando todos os fios que eu tinha cortado. Primeiro, assim, centralizei todos os 3,5 metros e fui colocando os de 3 metros nas pontas, até dar a largura que eu precisava de 70 centímetros. Então eu adicionei todos os fios, sendo que eu prendi o fio com uma laçada inicial e depois eu fazia mais uma laçada em cada uma das pontas, para um lado e para o outro, para ficar com esse acabamento de festonê. E aí eu fui adicionando cada um dos fios até eu conseguir chegar na medida que eu queria, que era de 70 centímetros de largura, que era a medida que eu precisava da largura da minha cintura. Feito isso, eu acrescentei mais um fio na horizontal e fui fazendo mais uma sequência de festonê. Esse fio, ele tinha a medida da minha cintura
dobrada. Ou seja, eu consegui dar duas voltas. Que foi assim que eu fiz as 3 primeiras sequências de festonê que vão no cos. Depois da sequência desses 3 festonês, eu fiz uma sequência de 3 nós quadrados de 4 em 4 fios separados, que foi essa sequência aqui. Esse primeiro acabamento do cos. Na sequência eu incluí mais um fio para fazer uma sequência de festonê da largura da cintura, né? Dos pontos. Fiz 3 sequências de nós quadrados normais, 3 fileiras em todo o trabalho. E aí eu fiz essa última sequência de festonê aqui da cintura. Aqui é que tá o segredo do trabalho. Esse projeto foi complicado, porque eu tinha pouco material e tinha que dar certo com o material que eu tinha. Então, me sobraram alguns fios que não foram precisos para eu conseguir a largura que eu precisava. Então, eu pude fazer o aumento. Se não tivesse me sobrado fio, eu não sei como é que eu ia fazer. Porque esse aumento vai ser necessário aqui para que eu tenha quantidade de fio suficiente para tecer essa trama que vai pegar a parte do meu quadril, que no meu caso eu tenho um quadril largo, então eu preciso que a trama fique maior nessa parte do que na minha cintura. Então eu precisava de mais fios aqui para conseguir tecer o suficiente para que ela ficasse no tamanho exato do meu quadril. Aí o que eu fiz? Eu acrescentei com os fios que me tinham sobrado, 2 fios de 3,5 metros e eu tinha mais alguns fios de 3 metros que eu tinha cortado que me sobraram. Então, como eu fiz? Eu acrescentei, primeiro eu contei a quantidade de nós que eu tinha aqui para eu dividir a saia ao meio. Então eu encontrei o meio da peça, que é aqui, se eu não me engano. A partir do meio da peça eu fui acrescentando os nós para que eles ficassem todos nessa parte de trás, que é a parte onde eu precisava de mais aumento, que era aqui a parte dos meus glúteos. Então o que aconteceu? Eu fui acrescentando os fios à medida que eu fui tecendo o festonê. Eu comecei a tecer o festonê aqui dessa ponta e fui puxando. Eu já tinha todas as marcações, já sabia quantos fios que eu tinha para aumentar e já tinha feito a marcação do centro e calculado mais ou menos onde eu iria posicionar cada um desses fios. Aqui para eles ficarem divididos de forma igual. Então eu fui tecendo o festonê e fui acrescentando fio. Aqui nesse ponto eu tenho um fio acrescentado, que ele foi fixado com um nó festonê, como se fosse um nó festonê. Tem um nó que se faz, que ele fica com o mesmo acabamento. Fica uma ponta para fora, aqui para cima, pequena, né? Para depois você fazer o acabamento, e o resto fica para baixo. Então eu acrescentei um fio aqui, um fio aqui. Nessa altura eu tinha um fio de 3,5, então eu consegui fazer com ele inteiro. Eu dividi pela metade, pus uma ponta para esse lado e uma ponta aqui para esse lado. Aqui eu fiz a mesma coisa, com o fio inteiro dividido ao meio, eu acrescentei uma ponta para um lado, uma ponta para o outro. E depois acrescentei mais 2 fios unitários, um aqui e um aqui, seguindo mais ou menos a mesma distância entre eles, posicionando mais ou menos no mesmo lugar, a partir do centro, e fui tecendo o festonê até chegar aqui na outra ponta. Depois dessa sequência de festonês pronta, com os devidos aumentos, com os fios de aumento, eu comecei a tecer essa trama que cobre o quadril. Importante lembrar de novo, a quantidade de fios de aumento também precisa ser múltipla de 4, ok? Então eu acrescentei 8 fios que formariam 2 nós a mais do que eu tenho nessa trama aqui, nessa parte dessa trama. Aqui eu tenho uma quantidade de nós e aqui eu tenho 2 nós a mais do que a quantidade que eu consegui fazer aqui em cima. Ou seja, eu aumentei a trama, eu consegui fazer um aumento da trama. Nessa parte eu optei por fazer essa trama com um espaçamento entre os nós para que ela me desse essa elasticidade da trama, né? Que eu preciso para poder conseguir vestir a peça e ela não ficar justa demais e ela
assentar bem ao meu corpo. Acrescentei os fios, fui tecendo até chegar num comprimento que eu achei que era necessário para o tamanho que eu queria. Eu queria que essa trama fosse daqui do fim do cós da cintura até o início da minha coxa, abaixo do meu glúteo. Então eu fui tecendo, aí a mesma coisa. Eu ia tecendo, fiz uma medida mais ou menos com a fita métrica para ver quanto que era, se eu não me engano eram 25 centímetros, que eu tinha medido no início. E fiz uma quantidade que dava mais ou menos essa medida, tirei a peça daqui, experimentei, vi que precisava de mais algumas fileiras, fiz mais algumas fileiras, até conseguir a medida que eu precisava e que eu queria. Finalizei essa parte, fui pro acabamento e para a minha parte mais indecisa de todo o processo. Porque eu tinha imaginado fazer um acabamento de uma forma. Daí, durante o processo, eu fui mudando esse design, porque eu fui vendo que algumas delas não davam certo, outras davam mais certo, então eu fui me adaptando. Para eu chegar a esse design final dessa parte, eu fiz 5 formatos diferentes e desmanchei 5 vezes, até conseguir esse resultado aqui, que foi essa sequência de festonês com esse distanciamento entre um e outro, que forma essa trama com os fios, né? E esse acabamento aqui, inicial, das pontas, que faz com que crie o efeito que depois vira o efeito da abertura do detalhe da saia, que é a racha assim, da saia, né? Então aqui foi o seguinte, eu fui criando uma sequência de festonês. A única diferença aqui é que eu aproveitei, para essa primeira sequência de festonê, eu consegui aproveitar o fio daqui da própria trama. Eu não precisei acrescentar um fio aqui para fazer a sequência. Essas outras 3 de baixo foram acrescentados novos fios para poder tecer a trama de festonê. Nessa primeira, eu aproveitei esse fio dos nós das extremidades, que é o fio que passa por dentro de cada um dos nós quadrados aqui, que é o fio guia. Quando a gente faz um nó quadrado, ele é composto por 2 fios da ponta, que é o que tece o nó, né? Que você forma o nó, e aqueles 2 fios centrais, que eles servem só como um fio guia. Quando você faz essa sequência assim na trama, que você intercala os nós, todos os fios são usados. Só que os da ponta, os 2 fios, ele não é um dos fios centrais, o que fica mais para fora da extremidade, ele não é utilizado para nada, ele serve apenas mesmo como um fio guia para você formar um nó. Então ele segue em linha reta sem ser gasto de forma nenhuma. Você não perde nenhum centímetro desse fio para tecer nada durante o processo de confecção do nó. Então o que acontece? Chegou aqui nessa altura que eu já não ia mais confeccionar nenhum nó, eu vi que o fio estava inteiro ainda, mais da metade dele ainda sobrava. O que eu optei em fazer? Eu utilizei esse mesmo fio aqui para criar o festonê na sequência. Então eu puxei o fio daqui da ponta para o meio, desse lado, e fiz a mesma coisa com o desse lado, daqui da ponta de lá para o meio. Fiz uma emenda aqui no meio, eu sobrepus as 2 pontas, a de lá que vinha para cá e essa daqui para lá, e fiz uns festonês, os últimos festonês do último nó aqui do centro, por cima dos 2 fios, o de lá para cá e o daqui para lá sobrepostos. Depois eu fiz o ajuste que eu queria fazer, cortei as sobras e fiz o acabamento com uns pontinhos com os pontos à mão para que eles não se soltem. Qual foi a vantagem de fazer dessa forma? A maior vantagem de eu tecer o festonê desse jeito foi que eu tive a possibilidade de fazer um ajuste muito mais fácil. O que eu quero dizer com esse ajuste? Quando eu teci todos os festonês e terminei de fazer essa sequência, eu fui experimentar a peça. O que aconteceu? Pelo menos comigo, quando eu tô fazendo festonê, às vezes acontece de eu ajustar demais os nós. E isso faz com que a trama, ela encolha. Quando eu fui experimentar, os nós estavam muito apertados e a saia tinha feito, ela tinha feito assim,
ela tinha encolhido essa parte. Então essa parte aqui estava mais justa do que essa parte aqui conseguia chegar. Na hora que eu fui vestir, a peça não fechou na frente, porque ela estava muito justa. Porque como essa trama aqui ela estica, quando você veste a peça, ela não fica assim, ela dá uma abertura maior para poder encaixar direitinho no corpo. E aí quando eu fui experimentar, essa primeira vez depois que eu tinha terminado essa trama de festonê, eu vi que estava justo demais. O fato dos fios estarem sobrepostos aqui no centro me deu a possibilidade de eu conseguir ajustar da forma que eu queria. Então eu fui abrindo a peça, puxando assim, foi abrindo e eu fui soltando um pouco os nós, os festonês e abrindo a trama até chegar na medida que eu precisava. Deu super certo. Depois de finalizar essa parte, eu dei a sequência. Acrescentei aqui mais um fio em cada um dessas sequências de festonê e optei por fazer esse acabamento, as pontas com o festonê mais curto, o distanciamento aqui mais curto, para fazer essa volta e criar esse acabamento. Deixa eu colocar aqui junto, outra vez. Eu optei por fazer esse acabamento dessa forma, com o festonê, com essa curvatura e com esse distanciamento assim diferente, começando com ele mais próximo e indo aqui pelo meio com uma distância maior, mesmo para criar esse acabamento que eu queria desde o início, que era criar essa diferença de tamanho aqui, com essa parte mais curta, essa parte da frente da racha mais curta, da abertura da perna, e a parte de trás mais longa, que foi uma ideia que eu tive desde o início, um resultado que eu buscava. Depois de feito isso, eu fiz todos os acabamentos da peça. Eu tirei a peça daqui, levei para a mesa e fiz todos os acabamentos. Cada um dos fios, tanto os que eu acrescentei aqui, como todos os fios das sequências de festonê que eu acrescentei à peça, eu fiz o acabamento, coloquei as pontas para dentro e dei pontadas com linha e agulha antes de cortar as sobras, para que não corresse o risco deles soltarem. Como é uma peça de vestuário, você vai vestir, vai se movimentar, o risco dos fios soltarem é grande, então é preciso que o acabamento seja bem feito. Então eu fiz todos os acabamentos de todas as pontas, dei todas as pontadas em todos os fios que eu acrescentei e que tinham pontas que ficavam para fora, tanto aqui no cos também é a mesma coisa, dos festonês. E parti para os acabamentos finais, que foi, eu optei por colocar, aqui no cos eu optei por fazer um acabamento aqui com uma outra linha, eu fiz uma costura com um ponto para que o acabamento aqui ficasse completo e quadradinho, cada uma das pontas. Então eu fui passando a linha, como eu mostro aí no vídeo, como vocês podem ver, e fiz esse acabamento dos dois lados. Depois eu acrescentei os colchetes para fazer o fechamento do cos. Então eu acrescentei 4 colchetes, 2 em cima para ficar mais seguro e um aqui em cada parte de festonê, que são as partes que são mais firmes da peça. Então eu optei por colocar os colchetes nessas partes, porque eu sentia mais segurança do fechamento. E para finalizar, essa parte da trama de nós quadrados, eu finalizei fechando com uma cordinha, passando como se fosse um espartilho. Então a finalização aqui do fechamento da saia foi feito com os colchetes no cos e depois com uma corda traspassando por dentro das tramas dos nós e fazendo uma amarração aqui logo no final da trama de nós quadrados e no início dos festonês que fazem a franja no final da saia.
Para cortar pro corte das franjas, eu posicionei a saia dobrada, ponta com ponta, assim ao meio. Eu pus aqui o cos ponta com ponta, posicionei ela aqui dependurada. Utilizei alguns alfinetes para posicionar, para prender aqui os festonês na altura correta. Então eu usei essa primeira fileira de festonê como guia. Prendi com os alfinetes aqui de fora a fora, para ficar certinho, né? Tudo na mesma altura. E depois cortei, aparei toda a franja dessa forma, para que ela ficasse por igual, das duas pontas com a mesma altura e todo o resto uniforme. Bom, então foi assim que eu produzi toda essa peça. Eu usei ela, como eu falei, eu usei ela sobreposta com essa saia. Então, eu utilizei uma peça que... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu optei por utilizar um fundo preto para fazer composição com a camisa que eu usei. E você tem a opção de forrar se quiser. Você pode colocar um forro diretamente na peça. Você pode combinar essa peça com diferentes padrões, forros de diferentes cores, sobreposições de diferentes formas, tanto para criar uma combinação em um estilo mais elegante, como foi a combinação que eu fiz, como também para um look mais despojado, de praia. Essa saia também pode ser usada como uma saída de praia, sobreposta apenas por cima de um biquíni. Então, assim, as possibilidades são infinitas, tanto para utilização como para produção e design. Você pode criar diferentes combinações de nós e de sequências também para poder conseguir um resultado bacana. Bom, então esse é o resultado final do meu trabalho. Um trabalho que foi de última hora, mas que eu fiquei muito feliz com o resultado. E eu acho que vocês também curtiram bastante por todos os comentários que eu recebi. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara e que vocês tenham conseguido entender o que eu quis dizer e como foi todo o meu processo de produção dessa peça. Deixem no seu comentário aqui se vocês gostaram. Se tiver qualquer dúvida, também podem deixar aqui que eu tento ajudar como eu puder. Se você quiser reproduzir aí na sua casa e precisar de ajuda também, estamos por aqui. Deixa aí o seu like e não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bem? Um feliz ano novo para todo mundo. Eu espero que a gente tenha muito sucesso, que seja um ano cheio de saúde e de muita felicidade para todos nós, tá bem? Um beijo e muito obrigado pela companhia de sempre e até o próximo vídeo.